Há mais de 500 anos, um homem enxergou o que ainda não existia: máquinas voadoras, armas futuristas, robôs, pontes dobráveis e até conceitos de anatomia que só seriam redescobertos séculos depois. Mas como alguém do século XV poderia imaginar o que só seria criado no século XXI? Teriam sido apenas sonhos de um artista, ou visões de um gênio que realmente via o futuro. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, numa pequena vila chamada Vinci, cercada por colinas, vinhedos e o som constante da vida em movimento. Enquanto as pessoas viam apenas o campo e o trabalho, Leonardo via algo além, via padrões, ritmos, uma espécie de harmonia que unia tudo. Desde criança, observava o vento nas folhas e o voo das aves como quem lê um livro secreto. Era curioso, inquieto e, segundo os vizinhos, perguntava mais do que qualquer adulto conseguiria responder. Mas ali, naquele olhar curioso, começava a nascer o homem que reinventaria o próprio conceito de futuro. Filho ilegítimo de um tabelião com uma camponesa, Leonardo não teve acesso aos privilégios da nobreza. Mas talvez por isso, aprendeu algo que poucos aprendem: observar sem ser notado. Enquanto o mundo falava, ele escutava. Enquanto o tempo corria, ele o estudava. E foi assim, em silêncio, que o garoto de Vinci começou a enxergar o invisível. Quando se tornou aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio, em Florença, Leonardo mergulhou em um universo onde arte e ciência se misturavam. Ali, aprendeu a pintar, esculpir, projetar e sonhar. Mas o mais importante, aprendeu a transformar curiosidade em método. Enquanto outros artistas buscavam beleza, ele buscava entendimento. Queria saber por que a sombra se movia, por que o rosto sorria e o que fazia o coração bater. Verrocchio logo percebeu que havia algo estranho naquele aprendiz. Não porque errava, mas porque fazia perguntas demais. Por que o céu é azul? Por que o peixe não afunda? Diz por que o homem não voa? Enquanto outros aceitavam o mundo como era, Leonardo queria saber por que era assim. E essa sede de entender tudo o colocaria anos-luz à frente do seu tempo. Mas será que o mundo estava pronto para alguém como ele? Naquela época, questionar o óbvio era arriscar a própria vida. A igreja controlava o conhecimento e a guerra consumia os reinos. Mesmo assim, Leonardo ousou. Pegou o impossível e começou a desenhá-lo. Suas mãos nunca paravam. Penas, tintas, cadernos. Tudo servia para registrar pensamentos que pareciam vir de outro século. Inventou armas que só seriam construídas séculos depois. Desenhou máquinas voadoras, tanques, pontes dobráveis e até o embrião de um helicóptero. E enquanto fazia isso, provavelmente sorria, imaginando o espanto das gerações futuras. Se alguém o visse desenhando uma máquina que voava, talvez pensasse: esse homem enlouqueceu. Mas Leonardo via o que ninguém via. Para ele, o futuro era apenas uma questão de paciência. Um futuro que ele estava construindo no papel. E não era um visionário de sorte. Era um estudioso incansável, um homem que colecionava horas de observação como outros colecionavam moedas. Seus famosos cadernos, os Códices de Da Vinci, são testemunhos dessa mente impossível de conter. Mais de 7.000 páginas com diagramas, cálculos, fórmulas e esboços que pareciam desafiadores até para engenheiros modernos. Imagine alguém do século XV desenhando submarinos e bicicletas. Era como se a mente dele tivesse acesso a um Wi-Fi do futuro. Mas claro, sem a parte do conectar. Alguns dizem que ele era apenas um sonhador. Mas sonhadores não deixam planos de engenharia que funcionam. Sonhadores não calculam a pressão do ar, nem projetam armas com precisão milimétrica. Leonardo era mais do que um artista. Era um engenheiro da imaginação. E, o mais surpreendente, boa parte de suas invenções realmente poderia funcionar com os recursos da época. Agora, pare e pense. Como alguém do século XV podia pensar como um homem do século XXI?
Será que era apenas genialidade ou algo a mais? Talvez ele tivesse uma curiosidade que rasgava o tempo. Talvez tivesse a mente de alguém que já viveu muitas vidas. Ou, quem sabe, fosse apenas o ser humano mais inquieto que já existiu. Ele observava o voo dos pássaros e via, não beleza, mas matemática. Observava a correnteza dos rios e via hidráulica. Observava o rosto humano e via proporções geométricas. Nada. Era apenas o que parecia ser. Leonardo via o mundo como um gigantesco experimento a ser decifrado. E, claro, às vezes ele exagerava. Dizem que passou dias observando sapos, tentando entender como saltavam. Em outro momento, ficou obcecado pelo movimento das asas de uma libélula, mas, no fim, essas loucuras se tornavam descobertas. Porque, para Da Vinci, nada era perda de tempo, tudo era pista. E é aí que mora o segredo. Leonardo não estudava o futuro. Ele o antecipava. Cada traço, cada cálculo, cada página era uma pequena viagem no tempo. Ele via o que o mundo ainda não tinha coragem de imaginar e, com paciência, desenhava aquilo que o século seguinte chamaria de milagre. Um homem que pensava como cientista, criava como artista e sonhava como criança. Mas o que impulsionava tudo isso? O que fazia Leonardo acordar e observar até o cair da noite? Era curiosidade, sim, mas também uma espécie de rebeldia. Uma vontade de provar que o impossível só existe até que alguém o desenhe. E ele desenhou tudo, talvez o mais impressionante. Seja pensar que muitos dos seus projetos estavam guardados por medo. Sim, medo. Leonardo sabia que o mundo não entenderia. Ele temia que suas ideias fossem vistas como bruxaria ou loucura. E, ironicamente, estava certo, porque o mundo raramente entende os que nascem antes da hora. Mas esse é o ponto. Leonardo não pertencia ao seu tempo. Era como um visitante adiantado, um mensageiro de eras futuras. Enquanto o mundo usava espadas, ele projetava engrenagens. Enquanto a humanidade temia o desconhecido, ele o estudava. Leonardo vivia em 1500, mas sua mente morava em 2500. E talvez por isso ele seja tão fascinante até hoje, porque no fundo, todos nós queremos entender o que ele viu. Queremos acreditar que é possível pensar além do tempo e que a genialidade não é um dom distante. É curiosidade multiplicada por coragem, a mesma fórmula que fez um homem comum se tornar eterno. Pouca gente sabe, mas Leonardo da Vinci era ambidestro. Enquanto a maioria de nós se atrapalha só para escrever o próprio nome legível, ele fazia duas coisas ao mesmo tempo. Escrevia com uma mão enquanto desenhava com a outra, como se o cérebro tivesse duas mentes trabalhando em paralelo. Era quase como se existissem dois Leonardos, o artista e o engenheiro, dividindo o mesmo corpo e ambos brigando para ver quem seria o primeiro a mudar o mundo. Mas o mais intrigante vem agora. Leonardo escrevia tudo ao contrário, de trás para frente. Quem tentasse ler seus cadernos via apenas um emaranhado indecifrável de letras invertidas. Era como um código secreto, um espelho do próprio pensamento. Alguns achavam que era só um capricho, outros que era pura estratégia. Imagine alguém tentando decifrar seus textos naquela época. Precisaria de um espelho, paciência e muita coragem, já que certas ideias podiam ser consideradas pecado. Sim, pensar demais podia ser perigoso. Por isso, Da Vinci escondia suas descobertas atrás de palavras espelhadas e desenhos misteriosos. Era sua forma de proteger o futuro. E talvez de proteger a si mesmo. Alguns historiadores acreditam que essa escrita era uma defesa contra a Inquisição. Outros dizem que ele simplesmente não queria que suas ideias fossem roubadas. Mas há uma terceira teoria, a de que ele fazia isso porque o cérebro dele funcionava em outro ritmo. Enquanto o mundo andava em passos lentos, Leonardo já pensava em 1000 coisas por minuto. Talvez escrever ao contrário fosse a única forma de acompanhar a própria mente. Agora, pensa comigo, você conseguiria fazer isso hoje, sem errar uma letra?
Ele fazia isso há mais de 500 anos, à luz de velas, com pena e tinta, e ainda achava tempo para desenhar o futuro entre uma página e outra. Não dá para negar, o homem era uma máquina, ou como diríamos hoje, uma IA renascentista feita de carne e curiosidade. Mas o ritmo dele era insano e quase sobre-humano. Leonardo dormia de forma fragmentada, em curtos intervalos ao longo do dia. A ideia era simples: dormir pouco, viver mais. Em vez de uma longa noite de sono, ele tirava pequenos cochilos, como se recarregasse a mente em parcelas. Talvez tenha sido o primeiro a testar o famoso modo 24 horas por dia. Enquanto outros descansavam, ele trabalhava, desenhava máquinas voadoras, estudava o corpo humano, observava tempestades, dissecava animais. Dizem que às vezes esquecia até de comer. Tamanha era a sua obsessão por entender o mundo. E tudo o que via, ele transformava em pergunta. Tudo o que perguntava, ele transformava em arte. Foi dessa mistura de curiosidade e insônia que nasceu uma das maiores obras da humanidade. A Mona Lisa, uma pintura tão misteriosa que até hoje ninguém sabe o que ela realmente significa. Aquele sorriso leve, quase tímido, parece esconder um segredo que nunca será revelado. Mas será que há mesmo algo por trás dele? Ou será que o verdadeiro mistério está nos olhos de quem observa? Alguns estudiosos afirmam que Da Vinci escondeu códigos na pintura. Outros dizem que ela representa a junção perfeita entre o masculino e o feminino. Há quem acredite que ele usou proporções matemáticas e padrões anatômicos para construir cada curva daquele rosto. Nada ali é por acaso, nem o olhar, nem o sorriso, nem a sombra. Leonardo pintava como quem decifrava uma equação emocional. Por trás das camadas de tinta, há também camadas de intenção. Ele misturava ciência e sentimento como um alquimista da arte. Enquanto outros artistas pintavam o que viam, Da Vinci pintava o que sentiam as coisas. Era como se tentasse revelar o que existe dentro do invisível. E, de algum modo, conseguiu. Mas e se o verdadeiro segredo da Mona Lisa não estiver na tela, e sim no Criador? Pense, um homem que estudava anatomia em segredo, escrevia códigos invertidos e dormia por partes do dia. Não soa como alguém tentando burlar as regras do próprio tempo? Talvez a pintura seja o retrato disso, um espelho da mente de quem vivia entre o passado e o futuro. Um homem que enxergava o mundo de um jeito que ninguém mais podia ver. Há quem diga que ele usou fórmulas matemáticas para definir o sorriso perfeito. Outros juram que ele escondeu símbolos de sociedades secretas na pintura. Mas talvez a verdade seja ainda mais fascinante. Talvez Leonardo tenha criado a Mona Lisa para testar o limite da paciência humana. Afinal, estamos há séculos tentando entender algo que ele terminou em silêncio. E convenhamos, é um tipo de humor que só um gênio poderia ter. Criar uma obra tão misteriosa que o mundo inteiro passaria a vida tentando decifrar. É como se dissesse: quer entender? Boa sorte. Eu volto daqui a 500 anos. E cá estamos nós, ainda tentando. Leonardo 1, humanidade 0. Mas a Mona Lisa é mais do que uma pintura. É uma conversa entre eras. Um código visual deixado por alguém que viveu adiantado demais. Enquanto os outros pintores faziam retratos, ele deixava mensagens. Enquanto o mundo via tinta, ele via linguagem. E cada olhar lançado à Mona Lisa é, na verdade, um teste de percepção. Talvez seja por isso que, quanto mais olhamos para ela, mais ela parece olhar de volta. E não importa quantos séculos passem, esse olhar continua vivo. É o olhar de quem entendeu que o tempo passa. Mas o mistério não. O olhar de alguém que compreendeu o que significa ser eterno e, de algum modo, conseguiu transformar isso em arte. Leonardo da Vinci não pintou um rosto, pintou uma ideia, a de que o conhecimento pode ser beleza, e a beleza pode esconder conhecimento. Ele não queria apenas retratar uma mulher, queria mostrar o que acontece quando o pensamento humano toca o infinito. E conseguiu. Porque, no fim das contas,
A Mona Lisa não sorri para nós, ela sorri para o tempo, como quem diz: eu sabia que vocês ainda estariam tentando entender. E talvez seja exatamente isso que faz Leonardo da Vinci ser inesquecível. Ele não pintou o futuro, ele o provocou. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Leonardo da Vinci viveu em um tempo em que a imaginação era maior que as ferramentas. Os pincéis, as penas e os instrumentos não acompanhavam sua mente, mas isso nunca o deteve. Onde faltava tecnologia, sobrava criatividade, e ele usava o impossível como matéria-prima. Nos seus cadernos, desenhou máquinas que o mundo levaria séculos para entender, pontes dobráveis que podiam ser montadas em minutos por exércitos, sistemas hidráulicos capazes de abastecer cidades inteiras, e até dispositivos que pareciam gravar sons e movimentos, séculos antes do cinema nascer. Era como se o tempo não o limitasse, apenas o observasse curioso. Alguns dizem que ele tinha visões do futuro, outros afirmam que era apenas observação levada ao extremo, mas a verdade é que Leonardo via conexões que ninguém mais via. Transformava a natureza em equação e a ideia em construção. Enquanto o mundo tentava sobreviver, ele tentava compreender. Pense nisso. Em uma época sem luz elétrica, ele projetou máquinas voadoras, sem motores, sonhou com helicópteros, sem câmeras, imaginou lentes capazes de captar movimento. Era como se vivesse em um universo paralelo, onde o futuro já tivesse acontecido. E ele estivesse apenas registrando o que viu. Sua curiosidade era insaciável. Estudava o céu, as águas, o corpo e o som. Nada escapava do olhar do homem, que não aceitava o não sei. Ele acreditava que toda a resposta estava escondida na observação. Bastava olhar o suficiente. E, sinceramente, Leonardo olhava mais do que qualquer um. À noite, enquanto muitos dormiam, ele observava o céu. Durante o dia, dissecava cadáveres às escondidas para entender o milagre do corpo humano. Sim, você ouviu certo, cadáveres. Não por morbidez, mas por curiosidade pura. Ele queria saber como o Criador havia projetado a máquina mais perfeita do mundo. O ser humano. Com bisturis rudimentares e coragem desmedida, explorava músculos e órgãos com precisão absurda, descreveu a estrutura do coração, o movimento dos pulmões, o funcionamento dos ossos, e foi o primeiro a registrar, com detalhes, a válvula aórtica, algo que a medicina moderna só confirmaria séculos depois. Parece ficção, mas era só Da Vinci sendo Da Vinci. Enquanto o tempo andava, ele corria. Você consegue imaginar o espanto de quem via aquilo? Um pintor, mexendo em corpos e anotando medidas, como um cirurgião. Alguns o chamaram de louco, outros de herege, mas Leonardo sorria, porque sabia que a loucura de hoje seria a lógica de amanhã. E convenhamos, ele estava certo. Sua mente era um laboratório em constante ebulição. Nenhum pensamento ficava quieto por muito tempo. Cada descoberta o levava a uma nova pergunta, e cada pergunta a uma nova invenção. Era como se vivesse em um ciclo eterno de curiosidade. Um homem incapaz de ficar parado. Até quando descansava, pensava. E é curioso notar como ele via o mundo. Para Leonardo, a arte e a ciência não eram opostas, eram irmãs. Enquanto outros viam separação, ele via unidade. A pintura era cálculo, a geometria era emoção, a engenharia era poesia. Ele acreditava que tudo estava conectado por uma mesma linguagem, o conhecimento. Em um de seus cadernos, escreveu: "A arte é a rainha de todas as ciências, comunicando conhecimento a todas as gerações." E essa frase resume sua alma, porque para ele, pintar era ensinar, criar era comunicar o que as palavras ainda não sabiam dizer. Mas, vamos ser sinceros, quem mais na história pensaria assim no século XV? Enquanto o mundo ainda acreditava que a Terra era o centro do universo,
Leonardo desenhava sistemas solares. Enquanto pintores mediam tintas, ele media proporções humanas. Enquanto os reis planejavam guerras, ele planejava máquinas para voar. Era o tipo de pessoa que você colocaria num grupo e ele responderia com um projeto espacial. Leonardo não via limites. Para ele, cada obstáculo era um convite. Se alguém dissesse isso é impossível, ele provavelmente já teria um esboço pronto para provar o contrário. E fazia isso com um toque de humor, uma paciência quase divina e um brilho nos olhos de quem sabia mais do que dizia. Era o tipo de mente que enxergava além das fronteiras do tempo. Agora, pare por um segundo e imagine quantas ideias geniais se perderam porque o mundo não estava pronto para ele. Quantos projetos ficaram esquecidos em gavetas, esperando um século mais compreensivo? Leonardo desenhou o futuro, mas viveu cercado por pessoas que ainda tentavam entender o presente. Talvez esse tenha sido seu maior fardo. E também sua maior glória. Seus cadernos eram como cápsulas do tempo, páginas e páginas de pensamentos que só fariam sentido séculos depois. E é curioso, hoje, com toda a tecnologia que temos, ainda há coisas ali que ninguém conseguiu decifrar completamente. Como se o homem que veio antes do futuro ainda guardasse segredos para o futuro que veio depois. Misterioso, não? E mesmo com tudo isso, ele nunca perdeu o encanto. Leonardo podia estar desenhando uma máquina de guerra e, de repente, parar para estudar o voo de uma borboleta. Podia projetar um tanque e, minutos depois, se encantar com o som da chuva batendo na janela. Ele unia a lógica de um cientista com o coração de um poeta. Talvez seja por isso que o tempo nunca conseguiu vencê-lo. Leonardo da Vinci não foi apenas um homem. Foi um portal entre eras, o elo invisível entre o que fomos e o que ainda seremos. Um visionário que transformou a curiosidade em eternidade. E mais do que isso, provou que a imaginação é o motor mais poderoso que o ser humano já criou. Um homem à frente do seu tempo e talvez à frente de todos os tempos. E você? Qual parte da genialidade de Leonardo mais te surpreendeu? As máquinas, a arte ou a mente que parecia conversar com o futuro? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que mais te impressionou nesse gênio que parecia ter nascido no tempo errado. Mas há algo que poucos sabem sobre Leonardo da Vinci. Algo escondido entre suas anotações, entre linhas e rabiscos que pareciam simples curiosidades. Um segredo que, quando revelado, fez o mundo moderno se perguntar como isso é possível. Entre seus cadernos, os famosos códices, havia um projeto tão estranho que parecia ter saído de um filme de ficção científica. O nome dele? O Homem Mecânico de Da Vinci. Imagine a cena. Estamos no século XV. Sem eletricidade, sem motores, sem circuitos. Mesmo assim, Leonardo desenhou uma figura humana feita de metais, cordas e engrenagens. Um autômato capaz de se mover, girar o tronco, mover os braços e até levantar a viseira do próprio capacete. Era o nascimento de algo que a humanidade só chamaria de robô, 500 anos depois. E tudo isso no papel de um artista renascentista. Durante séculos, o projeto ficou esquecido entre os milhares de desenhos deixados por Da Vinci. Mas, em 2002, engenheiros decidiram testar o impossível. Pegaram seus esboços originais, seguiram cada linha, cada medida, cada anotação milimétrica. E quando montaram a estrutura, algo inacreditável aconteceu. A máquina funcionou. Sim, você ouviu certo. Funcionou. O robô medieval de Leonardo da Vinci se moveu exatamente como ele havia planejado. Um boneco articulado, movido por roldanas e cabos internos, capaz de imitar o movimento humano com perfeição assustadora. Era como se Leonardo tivesse deixado um fragmento do futuro escondido em seus desenhos. Um lembrete silencioso de que o amanhã já morava em sua mente. E aí vem a pergunta inevitável. Como alguém do século XV poderia criar algo que a engenharia moderna levou séculos para compreender? Teriam sido apenas cálculos geniais.
ou uma visão além da sua era. Leonardo parecia viver em um tempo paralelo, onde o impossível era apenas um rascunho inacabado. Enquanto os outros desenhavam retratos, ele desenhava o destino. O mais fascinante é perceber que esse projeto não foi um acidente. O homem mecânico fazia parte de uma série de estudos sobre movimento, anatomia e equilíbrio. Ele queria entender não apenas como o corpo se movia, mas por que se movia. Queria transformar a vida em mecanismo e o mecanismo em arte. E, de alguma forma, conseguiu. Seus desenhos mostravam engrenagens posicionadas exatamente como músculos, cordas, onde haveria tendões, pinos e eixos, substituindo ossos. Era uma tradução mecânica do corpo humano, uma fusão entre anatomia e engenharia, um verdadeiro código do movimento. Agora, imagine o que as pessoas da época pensariam se vissem aquilo. Um homem de ferro movendo-se sozinho em meio à penumbra das velas. Provavelmente o chamariam de bruxo, ou pior, de herege. Mas Leonardo não se importava com os rótulos. Ele acreditava que entender o movimento era entender a própria criação. E não é curioso pensar que, enquanto o mundo ainda acreditava em milagres, Da Vinci já criava tecnologia? Enquanto outros rezavam pelo futuro, ele o desenhava. Enquanto muitos temiam o desconhecido, ele o estudava com calma e um toque de humor. Dizem que, ao terminar um projeto, costumava rir e dizer: um dia eles vão entender. E de fato entendemos, meio milênio depois. O homem mecânico não era apenas uma invenção, era uma metáfora viva da mente de Da Vinci. Movia-se com engrenagens, mas era impulsionado por algo que nenhuma máquina pode ter: imaginação. Ele representava o próprio Leonardo, um ser humano funcionando com a precisão de uma máquina e a alma de um artista. Um homem que não esperava o futuro, mas o construía. E o mais impressionante é que o robô não foi seu único salto no tempo. Nos mesmos cadernos, Leonardo esboçou um traje de mergulho, uma asa delta e uma máquina que lembra o helicóptero moderno. Tudo em uma época em que o máximo de tecnologia era uma pena e um pedaço de papel. Ele não desenhava o que via, desenhava o que via antes que o mundo visse. Isso é o verdadeiro poder de estar à frente do tempo. Você consegue imaginar a solidão de um homem assim, cercado por ideias que ninguém podia compreender, conversando com o futuro, enquanto vivia entre pessoas presas ao passado? Talvez seja por isso que seus olhos, nos autorretratos, parecem tão distantes. É o olhar de quem já enxergou demais. Mas é também o olhar de quem acreditava que o conhecimento era uma forma de fé. Leonardo não buscava desafiar o divino. Ele queria entendê-lo. Para ele, cada engrenagem era uma oração. Cada cálculo, uma forma de reverência à perfeição da natureza. Ele via o Criador não nos templos, mas nas proporções matemáticas da vida, e isso o tornava ainda mais perigoso e ainda mais eterno. Hoje, quando olhamos para robôs modernos, drones e inteligência artificial, é impossível não pensar nele. Leonardo foi o primeiro a imaginar que o homem poderia criar algo à sua própria imagem, algo que se movesse, pensasse e executasse tarefas como um reflexo do próprio ser humano. O homem mecânico foi apenas o início de uma era que ele previu com uma pena e um sonho. E sabe o que é mais poético nisso tudo? Leonardo nunca viu seu robô funcionar. Nunca pôde assistir ao movimento que ele havia calculado com tanto zelo. Mas, de certa forma, ele sabia que um dia o mundo alcançaria sua imaginação, e esse é o ponto mais profundo de toda essa história. Leonardo da Vinci não viveu o futuro, ele o desenhou. E, ao fazer isso, provou que a genialidade não depende do tempo em que se nascer, depende da coragem de imaginar algo que ainda não existe. Depende de sonhar o impossível e deixá-lo guardado para quem vier depois. Ele não era apenas um homem do Renascimento. Era um homem do amanhã, preso no passado, um visitante que chegou cedo demais, falando uma língua que ninguém entendia,
mas deixou traduções em forma de arte, invenção e curiosidade. E cada uma delas ainda ecoa, séculos depois, como um lembrete de quem ousou sonhar demais. Leonardo da Vinci não esperou que o futuro chegasse. Ele o construiu em papel. E é por isso que, mesmo depois de 500 anos, ainda o chamamos de visionário, porque o tempo passa. Mas a imaginação dele continua viva em cada inovação que surge. E toda vez que uma nova máquina nasce, o mundo repete o mesmo sussurro. Leonardo já tinha pensado nisso. E se essa história te surpreendeu, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo, porque na história sempre existe algo escondido além do que os livros contam.